Vamos dar início, então, à transmissão desse caso clínico, hoje, 22 de abril. Vamos dar alguns recadinhos aqui. Bom, primeiro, agradecer a participação de vocês, de novo, mais uma vez aqui com a gente, comigo, com o Bate, a gente faz isso aqui para vocês mesmo, para a gente trocar ideia, a gente sempre disseminando aí, enfim, o quanto mais possível a neurooftalmologia de qualidade, né? Que a gente sabe que, se não for assim, caso clínico, a gente sabe que é um pouco mais difícil mesmo esse aprendizado da neurooftalmologia. Então, mais uma vez, obrigado à participação de vocês. Eu sei que vocês sabem, eu sei que vocês sabem disso, eu sei que vocês não fazem, mas a gente é obrigado a dar esse recado para evitar, enfim, copiar, colar, compartilhar, uma ou todas as imagens, evidentemente. Não precisa fazer isso, porque você vai ter o vídeo, né, o vídeo vai ter a gravação dessa discussão no YouTube, e então não há necessidade de vocês se preocuparem em ficar, enfim, fazendo print das telas. Então, evitem esse compartilhamento de imagem, tendo em vista a privacidade do paciente, né? Aqui a gente não vai mostrar rosto, evidentemente, mas tem os exames, então, queira ou não, é parte da privacidade do paciente. E fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários, não só no chat, né? O Batistella vai ficar aí de olho no chat, eu também, dentro do possível, mas também se quiser conversar, se quiser abrir o áudio para falar, para fazer o comentário em áudio, não tem problema, tá? Tem essa mãozinha aqui para levantar, mas nem precisa usar ela, não, é só falar aí que a gente para, aqui é sem formalidades, tá? É discussão de caso de verdade, como se fosse um anfiteatro aqui, todo mundo dentro da mesma escola. Muito bem, vamos lá então, Bate. Vamos embora. Então vamos lá. Deixa eu já deixar aqui, então aqui. Agora foi, né? Foi. Beleza. Então vamos lá. Quem já viu na postagem que a gente fez no Instagram e também na nossa publicação no nosso, enfim, na nossa lista de e-mail, a gente colocou isso. O tema hoje é a parte que falta. Então eu vou fazer a apresentação, o Batistella vai fazer a moderação. Muito bem. O caso, como de costume, a gente vai apresentar da forma como o caso chegou e o desdobramento real, tá? Evitando aqui, enfim, minimizando as edições. As edições que a gente fez foi mesmo para tornar mais didático, mas o mais real possível esse caso. Então, paciente, em uma introdução, o paciente veio com edema do nervo óptico direito, que foi detectado em exame neurooftalmológico de rotina. Então, é uma paciente que tinha uma miopia e foi passar no oftalmo para fazer revisão de óculos e o colega detectou esse edema do nervo óptico direito. E como a irmã tem esclerose múltipla e fazia o tratamento com interferon, e a paciente até se queixou também de parestesia nas mãos, eventualmente. Então, por conta desses achados, ele encaminhou, sugeriu ao paciente, fez, enfim, um encaminhamento para o paciente ir direto ao pronto-socorro da neurologia, né, que ela estava habituada aí, enfim, ou a irmã dela, e aí lá ela chegando no pronto-socorro, ela foi internada. Depois que ela foi internada, ela saiu de alta e ela trouxe esse resumo de alta que eu estou colocando aqui para vocês. O exame neurológico foi normal, tá? Ela tinha um defeito pupilar aferente relativo do olho direito, o olho do edema. Nessa internação, ela foi feito a pulsoterapia com corticosteroide, o tradicional, 3 dias. E os exames de imagem, a ressonância magnética e a angiorressonância foram normais. Tá? Isso estava descrito no laudo. No laudo não, no resumo de alta.
E, diante disso, como a paciente tinha o exame neurológico normal, o exame de imagem também não mostrou nenhuma alteração, foi encaminhada para consulta ambulatorial da neurologia. Não via necessidade de segurar ela mais tempo lá e encaminharam para fazer uma investigação mais aprofundada no ambulatório da neurologia. Muito bem. Ela passou em consulta com um neurologista e esse neurologista examinou e fez um relatório, que esse relatório chegou até a gente e eu estou descrevendo aqui para vocês. No relatório ele colocava que a acuidade visual era 1 em ambos os olhos, é normal. Ele não descrevia a pupila, não descrevia se tinha alteração no reflexo, não descrevia se tinha um defeito pupilar aferente relativo. Mas colocava com uma motilidade sem alteração, e o fundo de olho, como a gente já sabe, o edema do nervo óptico direito, sem alteração no fundo de olho esquerdo, nem em especial sem alteração no nervo óptico esquerdo. Então, esse é o fundo do olho que começou toda essa peregrinação da paciente até ela chegar na gente. Comentários? Você quer comentar um pouquinho o fundo de olho? Vocês Fica à vontade, Bate. Quer passar o próximo já? O detalhe, não? Aqui. Vê se tem alguém aí no chat, que aqui eu estou meio... Aqui. Por enquanto, não. O sol está meio tímido. Bom, é muito claro que nós temos um edema do olho direito, né? Isso aí eu acho que não há dúvida. Quer ver se alguém vê alguma outra coisa, algum outro sinal além do edema. Eu voltei aqui. Alguém quer descrever o que vê no olho direito? Bom, eu acho que o pessoal está meio assim. Bom, eu acho que é isso. Vou acreditar que vocês não estão comentando, porque realmente vocês não estão vendo nada além do edema. Mas é isso mesmo. A Juliana está falando, tem estrias. Boa, Ju, você conseguiu ver aqui, né? Tem mesmo. Tem umas estriazinhas aqui no feixe papilomacular. Aparece o Romário falando, parece uma disposição vascular diferente no olho direito. Né? Que parte, Romar? Nervo óptico direito, né? Escreve para mim, assim, horas do relógio, 12 horas, 6 horas, 9 horas. O nervo ele é difusamente... Os vasos estão mais abertos. Talvez uma tortuosidade, né? Talvez, né? Um pouquinho de engurgitamento. Um pouquinho de engurgitamento, mas, puxa vida, forçando aqui a barra. O que importa é que não tenha sudação, isso é fato. E tem um velamento de vasos aqui, alguns vasos você vê passando pelo trajeto, né? Sim. Passando pela papila, eles estão com o trajeto borrado, né? Aqui. O Matheus está comentando, parece que palidez, não, que é mais o edema, viu, Matheus? Aqui, palidez do quê? Palidez peripapilar. É mais o edema da fibra nervosa. Eu acho que pelo flash dá essa sensação. Isso aí. Parece um pouco mesmo. Bom, pode passar o próximo, Bate? Vamos lá. Então vamos lá, vamos discutir aqui um raciocínio clínico. Edema do disco, né, que foi uma descoberta casual em exame de rotina. O paciente não tinha queixa de perda de visão, tá? Nenhuma outra queixa, na verdade, mas em especial não tinha perda de visão. Perda visual. Então, eu pergunto para vocês, o que pensar como causa do edema do disco óptico sem sinais de disfunção visual? Né? Ou não, na ausência de sinais frustros de neuropatia óptica?
o que o Fred está falando. O Fred está contando, ele ainda não contou o exame dele, está contando o que foi apresentado para ele. Um paciente, mulher jovem, que foi buscar um atendimento oftalmológico para um exame de rotina e descobriu-se um edema de papila. Então, aparentemente, sem uma queixa muito específica, né? Há uma descrição ali de do exame neurológico do pronto-socorro com possível defeito papilar aferente, né? E depois não tem mais nada, né? O edema como defeito papilar aferente. O segundo relatório neurológico não fala mais nada, né? Só fala em acuidade e a papila e o edema, né? Sim, na verdade, vou fazer uma correção. Quando a gente coloca sem sinais de disfunção, na verdade, o que a gente quer dizer é sem perda visual. Porque, assim, se você se baseando no relatório do pronto-socorro ou do colega do pronto-socorro, porque aí ficou essa informação, ela ficou uma contradizendo a outra. No pronto-socorro tinha o defeito aferente relativo, mas no relatório da consulta em consultório não tinha descrição, então você fica na dúvida em relação a isso. Mas se a gente considerar que tem um DAR, então a gente tem que aceitar que tem uma disfunção visual, né? Embora não tenha perda visual. A Emiliane e a Tatiane que estão interrogando aqui drusas, né? O Guilherme também, pseudoedema. Eu acho que está no diagnóstico diferencial, está numa direção boa, né? É isso aí. Você pensa em uma aparência do pseudoedema, né? Uma aparência de edema, mas sem uma alteração que nos remeta a uma neuropatia óptica. Então, o Guilherme está colocando alteração congênita, drusa, né? A Juliana está colocando aqui, hipertensão intracraniana pode cursar sem perda visual, apesar de incomum a presença do quadro unilateral. Verdade. Né? Sem perda visual no início do quadro, né? Tem uma perda visual mais instalada, né? Pode ter aqueles obscurecimentos. Muita gente colocando seu tumor, paciente obeso em uso de antidepressivos, interrogado, vamos saber mais adiante. O Fernando perguntou aqui, visão de cores do olho direito é normal? Já vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Vamos Lúcia. abrir um diferencial, né? Você já falou que esses dois últimos, a Lúcia e Viviane? Não. Desculpa. Tá. Então, o aspecto dele pode ser crônico, sem perda visual, achado de exame de hipertensão intracraniana com papiloedema unilateral, avaliar campo. Bem pensado, Maria Lúcia. É isso aí. E a Vivian colocou, essa foi a primeira avaliação oftalmológica, já havia sido avaliada previamente, não apresentava edema de papila. Não sabemos, Viviana. Não sabemos. Não foi a primeira avaliação oftalmológica, porque ela era míope, então ela já tinha passado. Mas, enfim, segundo ela, nunca tinham dito isso, mas ela não tinha documentação disso, não tinha documentação de retinografia prévia a esse exame, que a gente tem um edema. Muito bem. Bom. Nos faz crer que é uma alteração fundoscópica muito evidente, né? Sim. É pouco provável que estivesse presente. Vamos passar? Vamos passar. Então, hipóteses para edema do nervo óptico com acuidade visual normal. Estamos aceitando aí que tenha uma disfunção, por causa do relato do defeito aferente relativo. Mas o que importa é que a acuidade visual era normal, porque o colega neurologista documentou isso, colocou isso no relatório. Então, disco sem escavação, drusa, né, entre os pseudedemas, e os colegas ficaram principalmente me corrige, Bate, foi no papiledema mesmo, né, a maioria? Isso, então, drusa, tem duas Emiliana Tatiane interrogando drusa,
o Guilherme também pseudoedema, né? E aí o diferencial, sim, tá tudo diferencial, né? Com pseudoedema e as causas de edema de papila com pouco ou nenhuma disfunção, né? Que você já está mostrando aí. É isso aí. Nós colocamos aqui, esse capítulo é interessante, porque, embora ele não seja comum, mas ele é um capítulo que eu falo essa condição, né, do edema, do nevo óptico com acuidade visual normal. Ela é um potencial de grande confusão diagnóstica, né, Bate? Sim. Sim. Porque, primeiro, que fica todo mundo sem saber quando começou. Segundo, que você fica até naquela primeira coisa que você tem que, enfim, descartar é se realmente é um edema verdadeiro. E aí nós temos que foi o que a gente comentou aqui previamente, ó, são essas duas principais hipóteses. E depois disso, você tem essa lista aqui, relativamente, né, grande, de situações e condições que podem causar edema com acuidade visual normal. Papilopatia diabética, papiloflebite, que a gente chama de pré-noia ou noia incipiente, uma condição antes da perda de visão, né? Não é comum, mas é bem descrita. O papiledema, a neuropatia óptica compressiva, perineurite óptica também, né? Descrito como causa de edema com acuidade visual normal. A própria neurite, evidentemente, né? Pode cursar com acuidade visual normal, mas, enfim, de um modo geral com dor. Neuropatia óptica infiltrativa e causas oculares também, de edema, e não seriam neuropatias ópticas, né, mas hipotonia, uveíte, tração vidropapilar. Tá? O que falta aqui para papiloflebite, pessoal? O que faltaria mais um pouquinho para o meu fundo de olho para papiloflebite? Fase venosa e hemorragias. Perfeito. Exatamente. Né? Esperaria mais operações vasculares, é isso mesmo. Né? Ô, Bate, tem aqui uma pergunta, não sei se você respondeu, desculpa, mas o Gilberto perguntou, neurite vem com dor, e não a dor, né? Não, realmente, não tem dor. Não tem dor. E o Romar falou assim, o pseudomor daria esse apagamento dos vasos? Responde, Bate. Aquela alteração ali na saída da papila, o Romar, sim. Né, isso faz parte não só do papiloedema, né, do edema de papila da hipertensão craniana, mas quando você tem um edema de papila verdadeiro, um dos sinais do edema de papila é que os vasos, quando passam através do disco óptico, eles têm o seu trajeto um pouco obscurecido, né? Então, o trajeto fica um pouquinho apagado dos vasos. Isso por causa do edema. Papiloedema unilateral, tem gente já colocando aqui, papiloedema unilateral. Uma boa hipótese mesmo. Ele falou, né? Mas realmente falta mais o quadro vascular, né? Falta mais o quadro vascular. E noia incipiente? Para noia incipiente, muito jovem. Boa. E o que mais? É isso aí. Idade? Alguma alteração visual? Às vezes não. A noia incipiente, na verdade, ela, por definição, é assim mesmo. Ela não tem ainda a disfunção visual. Idade. Escavação, botou no olho. Agora eu vou falar para vocês aqui, para dar uma confundida, que é o seguinte. Quando a gente está falando em noia, é incomum, mas existe um capítulo que eu recomendo fortemente que vocês leiam assim, regularmente, pelo menos uma vez ao ano. Noia em paciente jovem, né, Bate? É um capítulo que vale a pena sempre ter isso em mente, né? Paciente abaixo de 50 anos. Abaixo dos 50 anos. E aí a drusa é o principal fator de risco. Aí você não vai ter mesmo esses fatores. Aí, assim, de um modo geral, também a escavação é pequena, mas aí você esquece os fatores de riscos convencionais cardiovasculares. Os pacientes não têm mesmo isso. Então, a drusa seria Seria um diagnóstico importante aqui, uma diferença importante. A noia incipiente. Muito bem, vamos passar?
Vamos passar. Só voltando ali, Fred, o papiledema, todo mundo está falando de papiledema, mas o mais comum é a bilateralidade. Mesmo você tendo o papiledema assimétrico, o outro olho esperaria alguma edeminha, né? Pode acontecer no lateral. Não é o mais comum, mas pode acontecer. É isso aí. Vamos passar. Vamos passar. Essa ressonância já veio para nós, esse paciente já estava com essa ressonância, eu já tinha realizado essa ressonância, já na investigação que o colega neurologista fez no consultório. Eu já coloquei para vocês aqui o laudo normal, porque foi isso que foi laudado, e realmente a gente não encontrou, enfim, grandes alterações, e a gente não tem mais nenhum outro corte fora esse, então não vou nem colocar muito aqui para discutir, porque, na verdade, não tem. O que importa aqui, nesse caso, acima de tudo, pelo menos até agora, é que não tem o realce dos nervos, né, principalmente do nervo direito, que é o que a gente está falando, né, aqui no axial, no coronal também não, e o que cai por terra é aquela hipótese de neurite óptica que foi aventada no pronto-socorro, né? Então, a rigor, essa paciente não precisaria ter sido internada e ter realizado a pulsoterapia, assim, diante desse quadro clínico e do exame de ressonância. Essa aqui é a nossa opinião em relação a isso. Daqueles diferenciais lá que você colocou, perguntar aqui para o pessoal, né? Olhando esses cortes, o que você pode dizer que não é daqueles diferenciais? Compressão, exatamente. Compressão é uma coisa que fica afastada. Neuropatia compressiva, perineurite também, faltam alguns sinais ali do realce da bainha, né? Infiltrativa também, não dá para você afastar completamente, você pode ter só a cabeça nervótica, mas muitas vezes é esperado também um acometimento da porção retrobulbar. Não vejo achatamento do polo posterior, realmente naquele corte não, mas a gente não tem todos, né? Mas a gente não tem todos, mas nesse corte de fato, Guilherme, não tem achatamento do polo posterior. Seria um sinal indireto de hipertensão intracraniana. Sim, perfeitamente. E, também não vai ter aumento da bainha, exatamente, o espaço subaracnoideu perióptico, o Matheus bem comentado, né? Não parece ser, o Romário está falando, a descarga desmielinizante, você não tem hipersinal, principalmente nesse axial, né? Não tem o hipersinal do nervo óptico, né? E não tem captação de contraste também ali no coronal. Então são alguns diferenciais que a gente já deixa um pouquinho de escanteio, né? E aí fica bom, a gente tirou perineurite, compressiva, infiltrativa e neurite. Isso, e papiloflebite pelo fundo de olho. Papiloflebite pelo fundo de olho, perfeitamente. Olho, né? Prenóia, não. Incipiente. Papilopediabética também, que ela não tinha. Pelo menos até agora, a informação que a gente tem é que não havia comorbidade. Muito bem, vamos passar? Vamos passar. Bom, esse exame também, o líquido veio junto com esse combo aí que já veio depois da consulta com o colega neurologista. Alguém quer comentar alguma alteração que vocês veem aí ou está normal? Não consigo, a Cecília não está dando para ver? A Maria Lúcia está comentando, pressão de abertura elevada. Dá uma ampliada aí, gente. Tá muito ruim, eu não consigo. O pessoal está vendo aí. Pressão inicial, pressão inicial elevada. De 30. Tatiane. Tem um detalhe aí. Pressão de 30, realmente. Tem um detalhe.
Alguém está vendo o detalhe? Olha lá, Juliana, Posição sentada. sentada, boa. Estava sentada, exatamente. Tanto que ele coloca aqui do lado, sentada até 45, olha lá. É isso mesmo. Né? E o resto do exame, eletroforese normal e também sem evidências de bandas oligoclonais. Então, veio aí essa alteração aí, vamos dizer assim, aparente hipertensão intracraniana, mas enfim, neurologistas não consideraram como lico-hipertensivo. E aí, o que a gente faz, né? Espera um pouco. Estava sentado, vai ser mais alto. O Guilherme, comenta aí esse Ayala normal, porque pouca gente fala. Um dia eu fui falar sobre esse coeficiente de Ayala aí, cadê? Você viu? Ah, aqui. Comenta aí, Guilherme. Bom, Fred, comentar. Eu lembro que você postou num caso, uma vez, sobre é verdade. o de Ayala, de uma paciente que até que eu te encaminhei, que ela veio com, você comentou sobre esse parâmetro de confiabilidade do exame, né? Se o paciente está, acho que, nervoso. Sim. Acho que era por aí, né? A gente até discutiu esse caso, se eu não me engano, que foi aquela que teve uma perda de visão após não é isso? E ela tinha uma pressão alta, mas o Ayala era normal. Eu descobri isso, não fique achando que eu sou... Quem é o inteligente aqui é o Batistella, eu não. Eu descobri isso naquele dia lá, porque eu achei estranho que aquela paciente clinicamente não parecia ter hipertensão intracraniana. Aí eu fui estudando como a gente poderia usar as informações do LICO e apareceu esse coeficiente de Ayala aí. E, enfim, mas foi bem lembrado, porque ele está 5,1. E, na verdade, em resumo, para que serve isso? Serve para saber se o paciente que tem alteração da pressão, se essa alteração ela é real. Então, no caso aqui, você vê que é 30. Mas tudo bem, a gente já vê que ela está sentada, então você já fica ali achando que não é uma pressão realmente alta. E o Ayala já vem para confirmar isso, que ele está dentro do normal. Então a gente fica, em resumo, a gente fica como um líquor com uma pressão normal, mesmo de 30, mas dentro do que a gente esperaria para paciente na posição sentada. Bom, ainda no combo que veio, anticorpo urina 4 negativo, o resto também de laboratorial do sangue sem alterações. Potencial visual evocado também já veio, e aí vocês podem ver que respostas dentro do normal, desculpa. Tá? Então, o parecer, o laudo foi de exame dentro da normalidade em ambos os olhos, tá? Ou seja, um parênteses, mesmo uma neurite com 20 de visão, mesmo que melhorada, né, esperaria-se alguma alteração ainda, provavelmente, no PV, né? Quem faz eletrofisiologia aqui? Maria Lúcia. Ana Lúcia, quer comentar, Maria Lúcia? Oi, boa noite, tudo bem com vocês? O potencial, não necessariamente ele vai vir alterado, assim, mesmo nos casos de neurite, ainda mais se for um quadro com uma função visual preservada e a desmilização for leve, ele pode vir dentro do normal. Então, ele não exclui, o fato dele estar normal não exclui uma neurite ativa na época. E o que eu queria, assim, comentar, já que vocês abriram para mim, é isso que você falou, Frederico, no começo, da importância da gente tentar fazer esse acompanhamento. Assim, eu costumo falar muito para os residentes aqui. Se o paciente tem um edema, mas a função visual está normal, está com visão 1, foi um achado de exame, vamos ver o campo como é que está. Às vezes a gente tem que perder um tempinho a mais investigando, antes de já sair tratando, imaginando coisa, porque esse monte de exame, quando chega, confunde tanto, né? E atrapalha tanto o raciocínio. Então, ter um pouquinho de calma quando a função visual está normal. Não que a gente vá fazer devagar, mas
dá tempo de investigar e ter uma linha para que a gente possa fazer um raciocínio, um tratamento correto, né? Perfeitamente. Você muito bem colocado. Isso que você falou, essa palavra que você falou, é uma coisa que eu também carrego muito no meu dia a dia. É não ter pressa. Você não está diante de um paciente gravíssimo aí. Exatamente, sim. Provavelmente não. Então, né? Pode falar, deixa eu perguntar Bart. uma coisa, Maria Lúcia. Mesmo o PV estando dentro da normalidade, às vezes você pode ter uma diferença interocular, não? Pode, você pode ter uma simetria. O problema é que essa simetria da latência, a gente não tem valores, se ela estiver normal, para falar que essa simetria caracteriza uma desmelinização ou não. Se ela tiver maior no olho acometido, aqui em Ribeirão a gente considera um valor. Esse valor depende de cada serviço. Se ela estiver acima, tudo bem, mas se ela estiver abaixo, mesmo que tenha uma pequena simetria, você não consegue caracterizar isso como tendo neurite de um lado e do outro, não. Então, você tem um valor de corte, acima daquele está com a latência aumentada, sugere desmelinização, abaixo, não, está dentro do normal. Agora, a amplitude, sim, né, mas aí a amplitude vai indicar perda de fibra, ou redução da acuidade visual. Se a amplitude está reduzida, aí você consegue comparar entre um olho e o outro, mas a latência nem tanto. A latência é mais entre os indivíduos, né, a amplitude você pode comparar mais entre um olho e o outro, mas aí é mais indicativo de perda de fibra. Muito Obrigado. bem. Nada como que alguém que faz eletrofisiologia. Sem dúvida. Ô, Malu, deixa eu te perguntar uma coisa. Fazer uma pergunta aqui, te colocar, enfim, na berlinda. A sensação que eu tenho é que alguns colegas ainda, fruto daquelas pesquisas de potencial visual evocado dos anos 90, né? Que era que tinha as alterações características de neurite e tudo mais, a sensação que eu tenho é que tem alguns colegas que se apegaram muito ao PVE como um exame fundamental para avaliação de neurite. O que eu estou querendo dizer de forma mais específica é isso que você falou. Às vezes o paciente tem, por exemplo, uma alteração na latência e eles praticamente fecham o diagnóstico baseado nisso. O que eu acho... Me fala assim, o que é que você acha disso? Assim, tá certo isso? Ou eu estou errado porque eu acho que não deveria as pessoas se apegarem tanto ao PVE nesse sentido? Eu também acho que não. Assim, eu acho que o PEV ele teve a sua importância na era pré-ressonância, né? Pré-neuroimagem mais sensível como a gente tem hoje, quando tinha mais tomografia, aí ele acabava sendo um fator diagnóstico importante. Agora, eu já não vejo assim mais. Eu acho que o potencial, ele vai ajudar nesses casos duvidosos, que você não tem uma neuroimagem que te ajude no diagnóstico, que não feche para desmelinizante. Aí, diante de uma clínica compatível com neurite, onde você tem um exame bem feito, porque os falsos positivos também vêm bastante. O PEV, ele depende muito da pessoa estar fixando bem, ela tem que ver o estímulo. Então, se ela não tem uma acuidade visual boa, a onda vai vir, a gente fala achatada, plana, e o aparelho vai interpretar como uma latência normal, e aí vem com laudo de sugestiva de desmelinizante, ponto final. Então, eu acho que a aplicação maior deles são nesses casos duvidosos, que a neuroimagem não fecha diagnóstico, que você tem uma suspeita clínica forte para neurite, aí você faz, e ele vem com uma latência aqui para a gente acima de 20, aí você sugere que aquele aumento da latência é de desmelinização. Mas eu não vejo o potencial como algo que bate o martelo e fala, é desmelinizante. Pô, é isso aí, tá bom. Concordo. É isso mesmo. Ok, vamos para frente, Bart? Vamos para frente. Então, bom, aí essa paciente chegou aqui para nós, né? Nós avaliamos ela, praticamente 8 semanas, era tipo, aqueles exames que eu mostrei para vocês era 12 de março e chegou para nossa avaliação 15 de maio, 2 meses. E aí continuava, só um complemento, sem perda de visão mesmo, realmente ela confirmava isso. Um detalhe que não foi colocado, e não só no pronto-socorro, como na avaliação do colega da neurologia, que tinha cefaleia frontal leve e diária. Tá? Às vezes tomava analgésico. Então não era uma dor de cabeça forte, mas existia. Tá?
E aí nós solicitamos outros exames para a investigação do edema do nervo óptico, mas antes, o meu exame oftalmológico, tá? Oftalmológico. A visão realmente normal. Alguém perguntou de visão de cores, ó, visão de cores normal. Eu quero até, assim, falar para vocês que vocês já devem ter ouvido, eu não sou fã da visão de cor, tá, de visão de cores, do exame de visão de cores. Mas esse aqui é um caso que eu uso, que eu costumo usar. Ou seja, a gente está suspeitando de uma neuropatia óptica, afinal de contas tem um edema, e que um dos diagnósticos, neurite óptica, é o que sempre perguntam para a gente, mas o paciente tem de visão e eu não tenho um campo visual para saber se tem defeito ou não. Então, no consultório, eu faço o exame de visão de cores, para ver se tem diferença entre um olho e outro, que poderia, enfim, sugerir uma disfunção visual. Mas eu sou fã mesmo do reflexo pupilar, né? Nós todos. E era ausente mesmo, não tinha defeito aferente relativo, não tinha, tá? Pressão normal, utilidade normal, e o fundo de olho era aquele mesmo que vocês viram, tá? Que estava naquela, mais ou menos o mesmo fundo de olho que nós vimos no começo. Próximo passo. Quais exames complementares que agora nós devemos solicitar? O que é que faltou para complementar essa nossa investigação? Pensando naqueles diagnósticos que ainda estavam lá, né? Na drusa, no papiledema. Boa lá. Então, campo, ultrassom para ver drusa, ângio, OCT e ultrassom. O Malu falou OCT também, o Romar ultrassom. Matheus Campo, Emiliana Campo. É isso aí, boa. OCT, campo, ângio. É isso aí. Bom, mais algum? Tinha algum sinal de inflamação? Não, Marina, não. Sem vitreite, nem anterior, nem posterior, nem UVI, nem reação de câmara, nem vitreite. Sou muito cuidadoso nesses casos, porque você tem toda a razão. Eu já vi, por exemplo, aqui daria facilmente, eu tenho um caso aqui, eu acho que a gente já discutiu isso, mas com certeza tem no Instagram, se vocês procurarem, um edema do nervo óptico, assim como esse, edema de um olho só, nervo óptico direito, esquerdo, eu acho, mas a visão normal, sem DAR, e depois a gente descobriu que ele tinha uma coroidite, que depois fechou como tuberculose, esse paciente. Então, e esse paciente tinha vitreite, tá? Esse paciente tinha vitreite. Bom, o edema, como eu falei para vocês, continuava. Autofluo, a gente foi pedindo os exames para drusa, o autofluo não mostra. Negativo. Né? Ultrassom. Ultrassom também não. O OCT. O OCT, agora ele ficou, assim, se eu lembrar aqui do artigo, eu coloco para vocês no chat, mas, viu, Bate, tem um artigo, que foi de 2019, que ele comparou na detecção de drusa, OCT versus autofluo. E realmente o OCT ele ganha, porque aí fica com aquela, por exemplo, o ultrassom, ele depende muito da calcificação, né? E a autofluo, ela depende um pouco da superficialização, então ela acaba detectando principalmente as drusas, dizer, mais superficiais, aquelas muito profundas, é possível que ela perca, né, que a autofluo não detecte. E o OCT, mas aí o OCT precisa ser muito bem feito, né? Esses cortes lineares aqui, ó, muitas vezes a gente pede o OCT para ver drusa, se você não colocar com detalhe o que você quer, e o que você quer é que esse scan linear passe pelo nervo mesmo, provavelmente dito, né? O B-scan, né? O B-scan. Olha, o Romar está perguntando aqui, tem tração interpapilar no OCT do direito? Olha lá, Romar. Aqui não, né? Aqui não tem, porque a gente colocou essa hipótese de vítreo macular, depois eu vou colocar aqui, ó.
Depois, se vocês olharem, eu vou colocar aqui uma referência. Dei uma olhada aqui nessa referência, é uma referência interessante. O nome do artigo é esse que eu coloquei para vocês, é do Journal of Neuro-Ophthalmology, de dezembro de 2020, recente. Esse aí é o link. E nesse trabalho fala de tração vitreopapilar. Eu não lembro de ter visto, assim, talvez há muito tempo atrás, Bate. Você já viu uma? Eu vi um paciente pós cirurgia de catarata, que ficou com um edema que ficou rodando para lá e para cá, e aí no fim era uma atração vitreopapilar. Aqui não tem, e quando tem, eu já vi fotos, né, nesse artigo talvez tenha, mas eu já vi fotos, e você vê um V aqui, ó, é uma tração mesmo, não, né? Puxa mesmo, é isso aí. Essa aqui não, essa aqui enfim, a interface, né, mas normal, né? Não realmente não tem tração. Colocamos mácula boa, para mostrar que não tem mesmo alterações nessa região. Aqui só mostra mesmo essa parte vermelha, que é o edema propriamente dito, né? E o campo. Quem pediu, tá aí. Ana Lúcia, escreve pra gente. Eu não sei raciocinar sem campo visual. É isso aí, boa, Lúcia. Esse aumento da mancha cega, com uma paciente completamente assintomática, achado de exame, não me faz pensar em outra coisa que não seja hipertensão intracraniana com papiledema unilateral. E, assim, eu tive uma vez uma paciente que chegou para mim 7 meses depois do primeiro edema, que ela foi abrir o segundo. Ela ficou 7 meses tratando como uma esclerose múltipla, mantendo um edema, boa função visual, e depois de 7 meses que o edema foi aparecer no outro olho. Como você falou, não é comum, não é o que a gente vê no dia a dia, mas, assim, toda vez que eu tenho um paciente, né, ainda mais mulher, com uma função visual muito boa, pouco sintomática, e um edema, assim, que não deixa dúvida, a hipertensão fica acendendo luzinha aqui para mim o tempo todo. Com esse campo visual e todo esse tempo de história, eu acho que tem que repetir o líquor dela. Muito bom. Muito bom mesmo. É isso aí. É isso mesmo. Passa aí, Bate. Você que está vendo aí. Então, só para registrar para o pessoal ver, o campo visual tem um aumento de mancha cega no olho direito. Aqui. Sem outras alterações. Essas perdinhas aqui, insignificante, tá, gente? Aqui é de uma mancha cega também, aqui do edema. Essa aqui é insignificante. O VFI é praticamente normal, tá? Só para ninguém ficar achando que pode ser um defeito central, mas não é não. E a angioflu, confirmando o edema. E a ausência no outro olho, né? Tem edema no outro olho. E aí é um edema mesmo, um edema verdadeiro. Não é aquela impregnação que fica, quando às vezes você tem drusas, uma impregnação um pouquinho em volta, né? No pseudoedema. Aqui não, aqui tem extravasamento mesmo. Pergunta do advogado do diabo. Na prática, eu evito, eu que solicitei essa angioflu, porque eu sabia que eu via que era um edema, mas quando eu suspeito de drusa, eu evito pedir angioflu, Batistella, porque a sensação que eu tenho não é a sensação, eu tenho receio de vir um extravasamento pequeno, leve, que a drusa... Que confunda. Me conta, eu queria ouvir você, a Malu e qualquer outro colega que tenha experiência nisso. Eu acho que se eu estou muito na dúvida se realmente tem edema, eu sempre acabo pedindo uma angioflu, né? E outra coisa, acho que não é impossível ter eventualmente a drusa e ter também, além da drusa, um edema verdadeiro de outra causa, né? Então, agora, o que a gente mais observa realmente na drusa, eu acho que é aquela impregnação, um pouco de contraste que fica ao redor do nervo óptico. Mas isso realmente, às vezes, ele pode te colocar, te deixar ainda na dúvida, né? Eu acho que quando vem um padrão desse jeito que você colocou aqui, né, você não tem dúvida de que tem edema.
né? Você sabe que você tem que seguir, você sabe que tem que seguir adiante, né? E em outras situações, onde você tem só aquela brusinha, aquela impregnação em volta, eu fico mais satisfeito. Mas tem situações realmente que a gente fica na dúvida se tem ou não tem extravasamento. Mas eu acho que eu gosto, eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda. Né? Alguém tem alguma outra opinião? Ó, você publicou alguma coisa recente no newsletter, eu coloquei né? o link aqui. Foi uma publicação que eu usei esse artigo que eu coloquei acima desse edema unilateral. Em cima desse artigo eu fui comentando o diagnóstico diferencial. Mas esse artigo ele se apega mais à papiloflebite, dentro do diferencial do edema com acuidade visual normal. Mas, enfim. Mas é importante ler porque eles colocam os outros diagnósticos diferenciais para edema com acuidade visual normal, além da papiloflebite. Muito bom. Mas Pode aqui, passar? sem dúvida, né? Edema. Edema, sem dúvida. E Tá aí, faltando, né? Aqui. Faltando mais? Tá. Qual destas parece mais provável? Bom, a Lúcia já falou a dela aqui mais de uma vez. Hipertensão é pseutumor, papiledema. Alguém mais? Juliana, Marina, Romar, Cecília. Vamos lá, eu vou chamando vocês, hein? Guilherme, apelite por sífilis, o Romar está falando. Laura, Mariusz, Matheus, Pedro. Papilite por sífilis. Mas o Romar, aí você teria realmente um quadro de uma disfunção maior, né? Uma coisa que a sífilis pode causar, e isso eu já vi, é perineurite, aí ela dá edema e realmente não dá perda de visão. Aí você fala, mas a ressonância detectaria. É verdade. Mas você tem que estar sempre preparado para a ressonância, enfim, não ter sido feita adequadamente e perder essa imagem, enfim, não detectar essa alteração. Mas o que ele coloca aqui, está perguntando realmente uma a neurite mesmo, né? Uma neurite mesmo. Né? Mas aí você teria mais disfunção, né, Romar? Teria disfunção, sim. Uma disfunção mais evidente. Tem uma coisa, a Lúcia falou, eu coloquei isso, mas ninguém está colocando isso aí, e assim, para mim, no dia que eu vi essa paciente, foi o que mais me chamou a atenção. Vamos ver se alguém ficou atento com o que a Maria Lúcia falou. Sim, infiltração leucêmica. Pode, Matheus. A infiltração, ela nem sempre cursa com uma baixa de visão imediata. Você pode ter uma alteração infiltrativa, você pode ter um edema sem muita manifestação visual. Mas aqui, assim, a gente está confiando, assim, nessas situações, geralmente o paciente já tem de base, é difícil ele manifestar a leucemia, como abrir o quadro com uma neuropatia óptica. Geralmente você já sabe que ele tem um quadro de base. E a outra coisa aqui, nós já fizemos um líquor, já tem um líquor feito. Né? E esse líquor, se não me engano, ele foi feito num bom laboratório, né? E esse laboratório também sempre investiga a presença de células neoplásicas. E não havia células neoplásicas no líquor. O hemograma foi normal. Eu não sei se estava naquele slide, mas também. Foi. Estava normal. Você descreveu. Sim. Então tá bom. Agora, dessa infiltração, eu vou te falar, viu, Bate, que eu acho assim, eu não pensaria logo imediatamente. Mas... É um diferencial, né? É um diferencial. A pesquisa de célula neoplásica, isso aí, por experiência própria, pequena, não tenho muita experiência, felizmente, né, não é um problema tão comum, células neoplásicas malignas causando edema do nervo óptico. Mas, uma vez que
perguntando para um colega super experiente, ele falou, eu perguntei para ele o que ele achava da pesquisa de célula neoplásica, se era sensível para detectar. Ele falou que é muito baixa a sensibilidade. Ele falou que é abaixo de 40, então assim, se detectar, ok. Então, agora, se não detectar... Então, você precisa de mais de um líquor, né? Mais de um líquor. Até você ver a célula neoplásica. Exatamente. E ele ainda falou uma coisa que a técnica, eles falam que tem que fazer por centrifugação, alguma coisa desse tipo, ou seja, não é só a pesquisa microscópica, sabe? Tem que fazer tipo uma peneiragem, vamos dizer assim, desculpa o termo mais grosseiro, mas e que muitos laboratórios não fazem, para aumentar a sensibilidade, mas mesmo assim continua baixa. Isso, bom, agora, Tatiana, boa, Tati, agora você falou o que eu queria ouvir. A Maria Lúcia falou uma coisa aí, super importante, e eu coloquei para vocês lá, aqui, ó. 8 semanas. 8 semanas. Então, isso aqui, praticamente, você descarta uma neurite óptica. Porque vocês viram que 8 semanas ele está praticamente inalterado, o edema, né? E você vê que a Tatiana colocou, é isso mesmo. Já teria uma palidez, ou pelo menos o edema já teria reduzido, já estaria ali no finalzinho, já indo embora, já quase sem edema. Mas não igual como está. Então, lembrem-se disso, é uma dica semiológica muito importante. São poucas as etiologias, doenças que causam edema persistente. Por exemplo, noia, o edema vai embora depois de 6, 8 semanas, neurite também, Jensen, neuroretinite, as inflamatórias de modo geral, né? O que mais, Bate? É a história natural da doença, né? A história natural da Natural doença. da doença, né? Com 6 a 8 semanas, você já tem quase desaparecimento. A persistência do edema vai te levar para outras direções, né? Perfeitamente, dessas que a gente estava falando aqui, ó, perineurite for sífilis, ela pode evoluir, se não for tratada, evidentemente, mas é isso, a neurite, as infiltrativas, enfim, elas pioram, então eu esperaria até uma piora. Bom, pode passar daqui, eu estou na dúvida agora. Pode, a Viana fez um comentário importante, o ideal seria fazer imunofenotipagem no líquido na suspeita neoplásica. Quando existe essa situação, Viana, eu particularmente, eu coloco no meio sempre o neurologista ou o oncologista, né, quem estiver seguindo a doença de base do paciente, né, para a gente pensar sempre junto, não conduzir sozinho. 22, Lúcia, IMC. O Norton está perguntando aqui, ó, condições de hábitos de vida. Ele vai falar agora, né? Bom, eu acho que dá para a gente seguir, porque eu acho que Lúcia, mas teve outras, eu estava procurando aqui, a Tatiana também falou lá em cima, alguém falou... Ela falou, se fosse pelo tempo de evolução, já não teria palidez de papila, já teria desaparecido. Não, falou, mas lá no comecinho, é isso que eu estou querendo puxar aqui, foi uma das primeiras pessoas que falou em papiledema. A Juliana falou, depois a Tatiana, o Romar falou também, Cecília, e depois a Lúcia em seguida já falou. Então, muita gente já tinha falado lá em cima de papiledema. Então, a gente também pensou nisso. Quer dizer, pelo menos descartar essa hipótese, né? Eu acho que não ficou bem caracterizada. Claro, pediu o líquido, ficou com aquela manometria lá aparentemente normal, dentro do que a gente considera normal, para a posição sentada, e o IMC 22, que eu ia colocar agora, que a Lúcia perguntou. Muita gente sabe, agora, mas eu quero perguntar para vocês, o que eu devo perguntar sobre a visão? Porque isso é uma coisa que o paciente que tem hipertensão intracraniana tem, mas ele não fica dizendo ativamente não, se você não perguntar. Boa, isso aí, ó, tá vendo? Todo mundo está ligado, escurecimento transitório. Que estava presente, olha só.
Isso aí, né, nesse momento, praticamente a gente fechou o diagnóstico, mas aí, assim, tudo bem, eu estou com um quadro atípico de papiledema unilateral, a gente já conversou tudo isso aí, essas características que sugerem o que seja hipertensão intracraniana, ela confirma que tem um escurecimento transitório da visão, só que o IMC é normal. Ó, tem gente perguntando aqui do zumbido. Zumbido não. Não. Zumbido, o Gilberto coloca aqui, ó, tabaco álcool. Gilberto, ela tinha fé de antecedente de etilismo, tabagismo, não? Não tinha, não. Não. Mas, Gilberto, como que é o tabaco álcool? Como é que é a evolução da perda visual do tabaco álcool? Você lembra disso? Ela é uma perda visual bem indolente, né? Bilateral, simétrica, né? Com uma perda central, né? de visão, escotoma secocentral, central e secocentral, e o paciente vai desenvolvendo uma palidez mais temporal do disco óptico. Muito bem. Juliana já está colocando aqui. A minha pergunta é... vai aparecer ali. Eu não vou colocar, não. Se alguém viu, não é uma pena, mas vamos lá. Porque, assim, eu estou com um IMC de 22. Quais são os exames que eu tenho que pedir agora? Acho que alguém já colocou. A Juliana colocou aqui, estenose, trombose venosa. É isso aí, a angiorressonância que já é normal. E causa secundária e uso de medicação. É isso aí, a Marina também falou lá. Que medicação? Porque vamos fazer de conta não, mas vamos simular aqui. E isso acontece, tá, gente? De novo, a gente sempre tenta colocar essa discussão da forma mais realista possível, porque a sensação que eu tenho, sensação não, é a verdade, eu tenho experiência para dizer isso. Os casos clínicos, quando são discutidos nos congressos, eles são meio que muito editado e fica, né, quem está ali fora vendo quem está apresentando, fica parecendo que foi linear, né, Bate? Como se tivesse a coisa caindo no colo da pessoa, e não é verdade, tá? O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes o paciente nega que usou algumas medicações, então acho que se você usa alguma coisa, né, se você pergunta assim de uma forma meio despretensiosa, vamos dizer assim, ele vai dizer, não tomo remédio nenhum. Aí depois você começa a perguntar, e ele fala, igual aquela história da hipertensão arterial, que você pergunta, você tem hipertensão? Aí o paciente fala, não. Aí que remédio você toma? Aí ele fala, para hipertensão. Tem um monte de gente já colocando um monte de coisa aqui, hein? Vitaminose A, tetraciklina, boa, é isso aí. Então tem que perguntar ativamente, gente, isso aí, é boa, gostei. Agora vocês começaram a... É isso aí. Para o paciente, tem algumas coisas que ele toma que ele não faz o link, né? Então, ele vai sempre, você pergunta para ele, está tomando algum remédio? Não, principalmente vitamina. Né? Para ele, vitamina não é remédio. Ou então, se estiver tomando por conta própria, que aí ele vai esconder, né? Eu sempre digo, pode parecer exagero da minha parte, mas eu às vezes acho que muitas vezes os pacientes veem a gente como delegado, né? Assim, eles escondem porque ficam achando que a gente vai repreender, prender, ou enfim, como se a gente fosse uma autoridade nesse sentido, né? Então, por isso que você tem que, de alguma forma, enfim, aí eu não vou conseguir passar isso para vocês, mas vocês têm que ter uma boa relação com o paciente, para ele realmente falar para vocês. Esse caso foi assim. E aí eu fui perguntando para o paciente de um por um, e eu perguntava mesmo, antibiótico? Não toma, não toma mesmo? Aí eu escrevi o nome, ó, esse. E aí eu falei, mas não toma nem, e aquele remédio para pele? Aí ela falou, qual? Eu, Roacutan. Aí ela falou, tomo. Você toma Roacutan? Eu falei, tomo Roacutan. Então ela tomava por conta própria. Interessante isso, porque ela tomava no período do verão, onde ela tinha piora da acne dela. Depois, a partir de maio, junho, ela parava de tomar, que entrava mais ou menos outono e inverno, e ela parava de tomar. Então, por isso que ela, no primeiro momento, ela não falou que usava essa medicação. A gente repetiu o líquor.
diante da suspeita, enfim, da forte suspeita, né? E veio normal. Lúcia? Não exclui, licor normal não exclui, né? Ele não representa Mas, a medida real e sim, a da oscilação ao longo das 24 horas. E perfeitamente. E o que é que quando você ele fala? vem alto, ótimo, mas se vem normal, com uma forte suspeita clínica, tem que fazer teste terapêutico, né? Suspender a Boa, medicação, acompanhar. perfeitamente. Perfeitamente. Suspender a medicação ou o teste terapêutico com acetazolamida. Eu Ou, tive um caso, Frederico, perdão. igualzinho o seu, uma menina jovem, igualzinho, assim, quadro Uhum. unilateral, o edema era mais leve, foi achado de exame. A E o que me causa. lembrou você falando das medicações é que ela negava o uso de medicação, ela usava só o anticoncepcional oral. E o que aconteceu? Quando ela teve o edema, ela ficou 3 meses tomando por conta de uma viagem, ela não queria menstruar, tomou 3 meses contínuo. Só que na cabeça dela eu perguntava medicação, anticoncepcional para ela não é uma medicação, assim, ela demorou um tempo para me falar disso, até a gente chegar no diagnóstico. Então, como é importante essa busca ativa, né? Exato, Lúcia, perfeitamente. Busca ativa. Porque é muito comum os colegas perguntarem de forma, de novo, despretensiosa, achando que o paciente vai entregar de bandeja. Não acontece. É isso aí, busca ativa. E o paciente também não faz, como a gente falou, né? O paciente não faz o link, aquilo que ela está tomando para a pele não é remédio, então não é uma medicação, né? Ou ela parou, né? Então parou, parei faz algumas semanas, então já não vale mais, né? Ou ele toma uma fórmula, né? E aí você tem que pedir para o paciente te dar a fórmula, né, para você ver. E essa paciente que eu comentei, a manometria dela também foi normal. Foi limítrofe, assim, 18, 17. E aí você pediu para ela suspender o uso do O anticoncepcional. anticoncepcional, fiz um teste terapêutico com Diamox, que logo resolveu, depois suspendemos, ela não teve mais Não teve nada. mais. E aí que é a importância também da gente conversar muito, né? Porque você com um licor normal, sustentar a hipótese, tem que ter uma boa relação médico-paciente para também, né, colocar o paciente que vai tratar e que deve ser isso, né? Sim, perfeitamente. Nesse caso aqui, eu tive a sorte que a colega neurologista, não o primeiro, mas essa paciente acabou passando com outra colega depois, e eu conheci essa colega neurologista, enfim, nós somos amigos, e aí ela concordou em fazer de novo, porque ela falou assim, Fred, você realmente está confiante de que é hipertensão intracraniana? Eu falei, olha, não vejo outra razão. Paciente extremamente rígida, não podia ter nada de, enfim, não tinha drusa, né, como a gente fez, não podia ser algo tipo uma infiltração, algo desse tipo. E aí depois a gente fez um terceiro lico, aí sim confirmou que era a hipertensão intracraniana. Praticamente fechou. Mas você tem toda razão, Alu, muito bom o seu depoimento, porque mesmo que não tivesse feito esse terceiro lico, a conduta certa é essa, suspender, e a gente, no caso, nem fez a acetazolamida, e ela evoluiu com melhora do edema, olha só, isso aqui é a retinografia em dezembro, porque eu vi ela em maio, no mesmo ano, em dezembro, eu fiz essa retinografia, aqui só para vocês compararem, tá? Tinha o edema. Uma melhora sensível, né? Não sensível, Então, fechou mesmo com pseudotumor cerebral associado ao uso de isotretinoína, né, que é o Roacutan. E é isso. Eu fiquei muito feliz que muitos de vocês lá em cima no começo, como eu já falei, de quem já falaram em papiledema, não se intimidaram pelo fato do edema ser unilateral. Perfeitamente. Só um pouquinho de teoria aqui, vamos, né, pode gastar um pouquinho mais de fosforilação. Hipótese para o edema unilateral. É interessante, ainda não é muito bem confirmado isso, mas as hipóteses mais aceitas é essa alteração anatômica da bainha do nervo óptico, né, ou na cabeça do nervo óptico, na malha trabecular. E tem um estudo recente, eu vou mostrar agora já, que ele mostrou que o diâmetro do canal óptico também pode estar associado a isso, ou seja, é esse artigo, tá?
Vocês vão ver, depois vocês pegam essa referência. Esse aqui é do artigo, tá? Evitem compartilhar, porque esse aqui, como vocês sabem, tem os direitos autorais. Mas o que importa aqui, ó, essa paciente é do próprio artigo, essa documentação. Tem o edema no olho esquerdo. Então, no olho esquerdo tem um canal óptico com um diâmetro maior do que o do olho direito, que não tem edema. Então, os autores propõem que o fato desse lado ter um canal óptico menor é como se ele fosse uma barreira mecânica mesmo para transmitir a hipertensão intracraniana licórica. Achei interessante esse artigo, um artigo bem interessante. Malu, alguma coisa? O que você de fisiopatologia? Não, na verdade eu queria tirar uma dúvida. Eu queria fazer uma pergunta. Fala. Em relação ao anticoncepcional, já que nós estamos falando de medicação, qual que é a sua orientação e a do Batistella em relação a maior risco em relação ao seu estrógeno, a progesterona, se vocês orientam algo específico, deixa a critério do ginecologista, porque eu vejo aqui que isso é muito variado. Tem ginecologista que opta por não entrar com nenhum, tem outros que optam por baixa dosagem de imunoterapia, e eu sempre fico na dúvida dessa composição, qual dos dois estaria mais envolvido na hipertensão intracraniana, ou se é o estrógeno, progesterona, os dois, a associação. Eu queria saber a opinião de vocês, porque os pacientes perguntam, né? Sim. Ô, Malu, assim, meu conhecimento não é muito grande sobre isso, mas assim, o que eu lembro, bom, respondendo a sua pergunta, eu não sugiro muito, eu deixo a cargo do ginecologista, mas assim, o que eu me lembro, o que eu faço na prática é sugerir mais os da progesterona, que causam, teoricamente, menos esse efeito, vamos dizer, de hipertensão intracraniana. O Bate? Eu oriento o paciente, se possível, a realmente buscar outro método contraceptivo. Paciente. Eu acho que seja um estrógeno ou progesterona, qualquer um dos dois, eu acho que sempre tem um potencial. Um paciente que já teve um pseudotumor, já tem papiloedema, eu não quero correr o risco disso ficar recidivando. Então, eu oriento o paciente e falo, olha, isso provavelmente tem uma participação, não é uma coisa completamente mensurável, não é o mecanismo disso não é totalmente conhecido, mas a gente sabe que tem uma participação. Então, eu acho que pode até falar com o ginecologista, ele pode indicar outros tipos de anticoncepcionais com mais baixa dosagem, né? Aí fica a critério dele, mas a minha orientação é, se possível, buscar outros métodos contraceptivos e não utilizar o hormonal. Tá, obrigada. Bom, a brincadeira toda da apresentação era essa. A parte que falta era isso. Faltava o edema do nervo óptico esquerdo, né? Que isso levou a confusão muito grande. Não tenho dúvida. Isso aí é um fator de confusão enorme, né? O fato de você ter um edema unilateral secundário à hipertensão intracraniana, né? Só um pouquinho também de teoria, eu gosto muito dessas coisas de viés cognitivo, porque eu realmente acho que o grande causador da falha diagnóstica é isso, né? E nas minhas leituras teve uma coisa que eu aprendi, tem umas publicações que eu já escrevi sobre isso, sobre o que eles chamam de empirismo negativo, que a definição é essa: podemos chegar mais perto da verdade através das provas negativas do que por verificação. Basicamente é o seguinte, se você formula várias hipóteses, você vai vendo quais são os pontos negativos para cada hipótese, e as que tiverem mais pontos negativos, você vai tirando. Então, você formula a hipótese, começa a procurar provas que indiquem que você está errado, ou seja, informações, sinais, sintomas, enfim, exames complementares que são contra o seu diagnóstico. Foi o que a gente acabou fazendo, a gente foi mostrando que o que era contra neurite, o que era contra sífilis, no caso, infiltração, compressão, e aí a gente vai colocando isso, vamos dizer, no papel e vai vendo qual das hipóteses tem menos sinais, vamos dizer, contra, né? E aqui eu fiz só uma tabela para comparar, eu sei que a gente já, vamos dizer,
detalhou bem que não era neurite, mas eu queria colocar isso, ó. Então não tem perda de visão, não tem o defeito aferente relativo, que isso tem, isso é uma coisa que é muito claro. Algum colega pode pensar assim, poxa, mas o papiledema não causa neuropatia óptica? E curiosamente, não causa, né? Então, ele vai ter o edema do nervo óptico, mas a neuropatia óptica, ela não aparece logo no início do edema, diferente da neurite óptica. Por isso que você tem o defeito aferente relativo, que já tem uma disfunção, mesmo com a acuidade visual normal. Já no papiledema, não. Né? Não tinha alteração de ressonância, que isso aqui, aquela ressonância estava muito bem feita, praticamente descarta, né? A não ser que você tenha perdido ali algum realce muito pequeno, mas a ressonância sem alterações compatíveis com neurite praticamente descarta o diagnóstico. E isso aqui é muito forte também. Então, esses dois últimos, para mim, foi suficiente para eu nem pensar em neurite, eu já tinha pulado neurite, que é o edema que persistiu por 8 semanas, ou mais, né, gente? Porque a gente está colocando aqui o que foi encontrado no exame, no achado de exame, mas tudo é possível nessa vida, mas dizer que começou num dia anterior é demais, né? Então, pelo menos tem aí de 8 meses para frente, 9, 10 meses, então muito mais. E quanto ao papiledema, tinha menos, né? Menos, vamos dizer, menos pontos contra ela. Então, o fato de seu edema não ser bilateral, o IMC menor que 30, e a manometria, que foi inicialmente normal, mas, como a Malu falou muito bem, manometria normal não exclui papiledema. Bate. Como tudo em medicina, né? Medicina não é uma ciência exata, né? Então, ausência de evidência não é evidência de ausência. O teste positivo te confirma, o negativo não afasta. Né? Então, é preciso sempre tomar bastante cuidado e colocar sempre em primeiro lugar realmente aqueles, assim, fazer uma lista de diferenciais, né? Trabalhar sempre com diferenciais, né? E não aceitar, muitas vezes, principalmente nesse caso, quando as coisas não se encaixam, não aceitar o rótulo que foi dado para o paciente. Perfeitamente. Bom caso. Mensagem final. O diagnóstico clínico é muito sugestivo, repito os exames que vão contra o seu diagnóstico. Nesse caso, foi o ligamanometria. E, de novo, Malu, muito obrigado, viu, Malu? Seus comentários e sua experiência que você teve aí com mais de um caso, né? Não só o ligamanometria, mas como a Maria Lúcia falou, se não quiser repetir, porque às vezes você pode ter aí recusa do paciente, e é completamente aceitável você fazer 3 lico, no caso aqui. Então, assim, às vezes você tirar a medicação ou fazer o teste terapêutico com acetazolamida já está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Concordo. Muito bem. Muito bom o caso. O Fred, o Marelo, o Fred não é da época que a gente... Eu sou da época ainda, Fred, que a gente pedia, todo paciente com neurite pedia potencial visual evocado, potencial acústico somatosensitivo. Nossa. para pesquisar. Não sou dessa época, não. Isso é o quê? 1970? Podia, não. Final da década de 80, começo da década de 90. É doido. Pedia tudo isso. Eu estava na escola jogando futebol ainda. Não Mas pedia você vê, muito isso. é isso aí. Não, exame clínico é tudo, né, gente? O que eu disso tudo, assim, várias coisas vocês aprenderam, mas é o que eu venho quase sempre falando. Se vocês começarem a ver neuroftalmologia, neuropatia óptica, além da neurite, vocês têm um ganho muito grande. As pessoas ainda são muito apegadas à neurite, né? Eu brinco, Malu, que neurite é o karma da neuroftalmologia, né? E é mesmo. E, assim, é bom a gente fazer essas discussões, né, porque amplia o raciocínio e isso é muito rico. Semana retrasada, aquela discussão que vocês fizeram daquela suspeita de uma neurite que veio como noia, né, não fechou ainda o diagnóstico para NMO. Coincidentemente, semana passada, eu vi um caso muito semelhante também, com defeito altitudinal, que estava como uma noia. Então, essas discussões, a gente aprende com os casos, né, não tem jeito. Discutindo e
pedindo ajuda. É isso aí. Obrigado. Obrigada a vocês. Muito bom caso, muito boa discussão. Bom, ótimo. O conhecimento eleva a nossa condição, né? E ajuda a valorizar a nossa profissão. É isso aí. Deixa eu falar uma coisa antes de terminar aqui, e a gente muitos colegas vinham pedindo para a gente fazer cursos, mas o curso mais, vamos dizer, formais, com os temas clássicos, né, que a gente vê em congresso, né, enfim, neurite, nóia, papiledema, enfim, paralisias, de forma, um curso mais longo, né, assim, que durasse pelo menos aí uns 6 meses, tanto que uns até falam, tipo uma especialização, algo desse tipo. E a gente decidiu fazer isso aí, eu, Batistella, então eu estou dando aqui em primeira mão, em maio, a gente vai decidir a data, mas vocês vão ver, mas a partir de maio a gente vai começar esse curso, vai ter mais divulgação, mas se preparem, a gente vai fazer esse curso mais prolongado, com pelo menos uns 10 módulos, talvez 12, 13 módulos, e aí sim a gente vai discutir, vamos dizer, detalhadamente cada, vamos dizer, capítulo da neurooftalmologia. Bate, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Alô, obrigado Pessoal, a todos, obrigado, Fred. Obrigado pela presença, pela participação, todo mundo que ficou aí até o fim, Malu, Marina, Norton, Pedro, Romar, Ju, Tati, Viviana, Laura, Emiliana, Elias, Amanda, Dorothy, Dilene. Uma boa noite para vocês e até a próxima. Muito obrigado. Tem caso no fórum, hein? Sim, obrigado, Bate. É isso aí. Tem caso no fórum. Chequem o e-mail de vocês que vocês devem ter recebido. Vejam o fórum. Tem 2 casos novos para discussão lá. Boa noite, gente. Um abraço. Até a próxima.